Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é 30 de agosto de 2025. Recebemos a mensagem do Arcanjo Miguel, que ficará logo a seguir, e gostaria de agradecer a todo mundo que está realmente se empenhando aí na turma do Reiki Vivo, que é amanhã. Tchau, pessoal. Gratidão. Fiquem bem. Bom final de semana. Ao coletivo. Escolham a porta estreita. Não importa por quantas portas vocês entraram e saíram e o que fizeram em cada uma delas. O tempo é chegado e vocês devem escolher a porta que vocês querem trilhar. O estudo e a prática devem andar juntas após escolher a porta e não ao contrário. Vejo muitos estudando, praticando e entrando por portas largas das facilidades e desvios do mundo. Escolham a porta estreita. Entrem, estudem, pratiquem, coloquem avisos a vocês, a você mesmo, que você escolheu a porta estreita. O que significa essa porta estreita? É o compromisso divino com a retidão das ações, do caráter, o abrir mão de tudo aquilo que não é importante para o serviço divino. A dedicação como um sacerdote ou uma sacerdotisa que muitos aqui já foram. Parênteses da Márcia. Esta porta estreita é a que o Mestre Jesus nos convidou. É a porta que literalmente é mais estreita mesmo. E quando você entra, você entra. E aí sim você começa. Na verdade, nós temos uma imensidão de portas que nós podemos entrar, né? Eu mesma, em várias outras vidas, já entrei por portas largas, ou por medo, ou por insegurança, ou por rebeldia, ou para provar que eu poderia. É, eles me mostraram algumas vidas minhas, mas exatamente uma delas, duas delas, eu escolhi a porta estreita e andei pela porta estreita, mas ainda tinha apego à família, apego às pessoas, apego, apego, apego. Então, apesar de ter escolhido a porta estreita, eu vim de novo aqui para, mais uma vez, ter aquelas várias opções, porque eu vim desmemoriada, como todo mundo, né? E eu escolhi a porta estreita exatamente em julho de 2024, após uma experiência impressionante de passar pela noite escura da minha alma. Um dia eu faço uma declaração, conto mais detalhes, hoje não, e no dia seguinte eu me vi ali escolhendo a porta estreita. Por quê? Quem veio foi Mãe Maria e ela falou: escolha. E sem eu pensar, quando eu vi, eu já tinha escolhido. E a partir daquele dia, minha vida realmente mudou. Mudou. Eles começaram a abrir muitas informações para mim. E posso dizer que eu não me arrependo nem um pouco, porque mudou completamente a minha realidade. Estou aqui hoje, inclusive, em função desta escolha, né? Porque eu já fui freira de clausura, mas um pouco ainda com dificuldade.
né? Já fui sacerdotisa lá no Egito, lá longe, também já tive outro tipo de vida, né? Assim, mais comum, né? Que não entrasse o sacerdócio, mas eu sempre estive ligada com o Mestre Jesus, com a Mãe Maria, e eu vou continuar lendo, porque tem uma parte que me tocou, particularmente me tocou profundamente. Vou continuar. Aqui não falamos de seitas, religiões, nem grupos fanáticos. Falamos de uma postura ética, como já ensinavam os filósofos antigos, estoicos. Platão já ensinava, Sócrates também. Tantos outros passaram por esta terra e deixaram legado em seus ensinamentos, como o Mahatma Gandhi, que pregou a paz e a revolução sem armas, tendo sempre a certeza de que a liberdade do seu espírito não residia no seu corpo físico, e sim na sua mente, e poderia permanecer livre com a sua boca fechada em protesto, para não revidar as agressões que sofrera em sua encarnação. Vocês têm exemplos a serem seguidos, como o próprio Mestre Jesus, o maior dos mestres, que viveu e pisou neste planeta e deixou o exemplo a ser seguido. Falou, e aqueles que ouviram nunca mais se esqueceram. Andou, e aqueles que o encontraram foram tocados profundamente em seus corações e permaneceram fiéis até hoje, pelo profundo amor que ele transmitiu através do seu olhar, inesquecível para muitos. Parênteses da Márcia. É aqui o ponto. É, eu, criança, nesta encarnação atual, nasci num lar católico. Depois, meu pai faleceu e a família se tornou budista. E eu migrei de uma religião para outra. Mas me lembro que na minha primeira comunhão, quando eu tinha 7 anos para 8 de idade, que foi exatamente quando meu pai faleceu, quando eu tinha 8 anos de idade, me lembro quando eu estava ali, fazendo a primeira comunhão, que eu já tinha esse laço com Jesus, não com a religião, com Jesus. E eu, criança, tomei a decisão de sair da religião católica, mas eu não saí de Jesus, do olhar amoroso dele, que eu lembrava. Mas eu achava que eu lembrava, gente, de ter feito a primeira comunhão. Sabe aquelas cartilhas, né? Que tem lá os desenhos e tudo. E aquele olhar de Jesus foi o que me tirou da maior tristeza que eu já senti nesta encarnação com o falecimento, com a passagem do meu pai, que era o meu grande amigo, herói, protetor. Eu tinha 8 anos de idade e eu lembrava do olhar de Jesus. Era a única coisa que me tirava daquela tristeza. Ai, até me emociona lembrar desse momento. E fiquei assim, fui conversar com o padre, perguntei por que que meu pai morreu. Um homem bom, pai de família, e sendo que tem tantos outros que poderiam ter ido, não ia fazer falta. E a resposta que foi dada, eu, criança, não processei direito e determinei aqui dentro de mim que eu não seguiria uma religião. Eu tinha 8 anos. Eu não seguiria uma religião, nem um padre, que fosse frio desse jeito. Porque ele, ao invés de ter um pouquinho de jeito para falar comigo, porque fui eu ia na igreja para ajudar a arrumar as velhinhas. Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Antes do meu pai morrer, eu ia na igreja, que fica bem pertinho da onde eu moro, e arrumava as velas. Eu era quase uma coroinha, mas não era coroinha.
E quando meu pai morreu, eu fui falar com o padre, que era meu amigo, né? Eu achava que ele era meu amigo. A minha mãe sempre estava comigo na igreja. Quando meu pai morreu, eu fui sozinha. E o padre deu uma resposta um pouquinho para adulto. E eu não gostei do que ele respondeu, dizendo que é quase que como cada um tem o que merece, cada um carrega o fardo que tem a cruz, né? Hoje eu sei o significado, mas isso me marcou profundamente e de alguma forma, me relembrou uma vida anterior minha, exatamente de freira, onde um dia também eu conto. Vamos continuar aqui, para não perder o foco. E com a morte do meu pai, era só o olhar de Jesus. Mesmo eu saindo da religião católica, eu com 8 anos decidi que eu não ia mais. E minha família se tornou budista quando eu tinha 10 anos. Então eu fiquei 2 anos procurando respostas por que que meu pai morreu. E no budismo, que acredita em reencarnação, só que é outra existência, né? Usa só uma outra, outro tipo de palavra, de, da palavra. Ali eu encontrei muito próximo ao kardecismo essa explicação da lei de causa e efeito e tudo, e aquilo me acalmou. Porém, também, quando eu tinha meus 25 anos, eu saí, porque eu percebi que ali não era o meu lugar. E eu continuei procurando, e o olhar de Jesus continuou me acalmando em todas as fases, em todos os meus desafios. Eu passei mesmo uma infância, uma juventude, uma adolescência, início de vida adulta muito difícil, com muitos desafios, eh, com muita ilusão da minha parte, com desafios, né? E me forjaram. Eu amadureci muito cedo e dei valor à vida muito cedo também. Então, sempre foi o olhar de Jesus. Até hoje, é o olhar de Jesus que me faz entrar aqui todo dia e transmitir, porque é a minha conexão de coração. Por quê? Eu vivi na época de Jesus e eu olhei o olhar dele. Isso me gravou profundamente e já foi acessada essa memória. Agora eu vou continuar lendo até o fim. Deixa eu respirar porque eu me emocionei. Vamos lá. Quando vocês tiverem dúvidas, esmerem-se nos exemplos dos que já passaram por este planeta e foram de uma retidão moral e ética e de amor ao próximo. Essa parte é importante, gente. Amor próximo, amor, né? Continuando, o último parágrafo. Jamais sucumbiram ao poder e às facilidades do mundo. Vocês têm esses exemplos para permanecerem na porta estreita, que sem dúvida é mais difícil, mas que os levará aos reinos celestes e divinos. Arcanjo Miguel, eu sou. Gratidão, Arcanjo Miguel, que tanto me protegeu desde criança, que tanto me protegeu antes de eu nascer, inclusive, que foi um parto difícil, quase eu não nasci, era ou minha mãe ou eu, no final nasceram eu nasci e ela sobreviveu, está viva até hoje, ainda bem, né? É, Arcanjo Miguel é o meu anjo protetor. Eu sei que ele é muito maior do que um anjo protetor individual, não é bem assim, mas para mim é ele, né? Eu não sabia que era ele. De repente tem mais, não sei, né? Mas a minha conexão com o Arcanjo Miguel é muito forte, muito forte. Ele me tirou da morte umas 3, 4 vezes, comprovadas com testemunhas, né? E a criação do tubo de luz azul é o que me tira de enrascadas também. Então, eu convido a todos vocês a olharem para essa questão da porta estreita
não como um sacerdócio, não é isso, não é religião. Eu não tenho religião hoje. Mestre Jesus pediu que eu falasse todas as línguas, de uma forma laica, de uma forma tranquila. Então, não vamos puxar nem para uma religião, nem para outra. Porém, a minha experiência é a que eles pedem para eu trazer a história um pouco dos meus desafios ou dos meus processos, para que vocês saibam que encarnar dói. Passar por desafios dói. Perder pessoas fundamentais dói. Mas a vida continua e tudo faz sentido. Hoje eu até sei por que que meu pai desencarnou mais cedo. Então, não foi mais cedo, foi na hora certa. Nós todos já tínhamos feito esse acordo, né, combinado, e tá tudo certo. Então, pessoal, eu agradeço e vamos junto. Gratidão aos que estão colaborando com Fraternidade Viva, fazendo as assinaturas como membro, fazendo doação lá por Pix no CNPJ. Eu agradeço demais a confiança e vamos. Agora, ó, só acelerar para frente, nada de frear e nada de parar. Venham, gratidão. Tchau, pessoal. Bom sábado, bom domingo. Ah, antes que eu me esqueça, amanhã, domingo, estaremos fazendo a iniciação do Reiki Vivo, uma nova turma forte, hein? Essa turma é forte. Não que as demais não fossem, mas é uma turma jovem aí. Os mestres já trouxeram mensagens para essa turma. Então, vamos lá. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Gratidão.